Fala, skatista! Estamos aqui começando a segunda parte. Eu vou esperar aqui o pessoal entrar. Enquanto isso, vou enchendo meu copo porque não é uísque, não é cerveja, não é água. O que é? Itubaína! Olha, o Pedrinho não conseguiu ser o primeiro a entrar novamente. Bica felga, estendendo suas roupas aí. Vamos lá, galera. Daqui a pouco o Rodrigo Cabeça na área. E a gente vai bater um papo aí com ele sobre toda essa questão aí que ele levantou agora em pauta aqui no skate brasileiro, que é, opa, ele já se convidou. Eu aceito, sempre dá problema. Vamos ver. Aguardando o Rodrigo Cabeça. Conectando. Boa Opa! noite, senhor. Boa noite. Como é que tá? So- Boa. Nossa, essa carecona em primeiro plano aí tá foda, hein? Ah, filho, cadê o boné? Faz que nem eu. Ah, não, não dá, vai dar sombra, vai dar sombra, que não dá. Mas olha quem é que tá aí atrás aí, ó. Olha só que rapaz chique, elegante. E aí, cabeça, como que andam as coisas? Cara, tá bem da hora, viu? Tá bem da hora. Tirando o problema de Covid, Corona, o tempo infinito fazendo home office, eu acho que tá bem da hora, assim. A gente tá vivendo um momento de muita transformação na sociedade, né? As pessoas estão se dando conta de um Sim. monte de coisas. E, cara, tô muito contente de estar podendo viver isso. Isso eu acho que é muito importante, assim. Cara, uma coisa que eu sempre comento, assim, tipo, quando a gente cai nesse assunto, eu não sei se você já reparou, mas eu reparei. Eu falo, meu, como a cabeça mudou? Tipo, aquele texto pra você, tipo, o texto que eu tô falando é o texto que você colocou até que você, entre aspas, se assumiu porque não gosta da frase, da Sim. palavra, mas, tipo, como isso te mudou quanto pessoa? Eu que converso com você desde antes disso tudo, eu conversando com você hoje em dia, eu falo, cara, o cabeça agora tá uma pessoa mais, tipo, mais light. Tipo, dá pra conversar com você, assim, dá pra sentir uma questão mais light em você, tipo, você não tá tão Sim. pesado quanto antes. Eu não sei se você chegou a reparar nisso ou não. Cara, acho que o principal é que agora eu não preciso me policiar tanto nas paradas que eu falo, que eu escrevo. Então, isso ajuda bastante, entendeu? Tipo, por exemplo, são exemplos bobos, mas são exemplos. Antes eu sempre tinha alguma dificuldade em compartilhar assuntos sobre homofobia. Eu tinha essa trava, tá ligado? Tipo, Uhum, hoje em dia não, cara. Acho que tem que compartilhar mesmo e espalhar a ideia, entendeu? Você tem sim. que fazer as pessoas se darem conta que preconceitos, racismo, homofobia, machismo não são não são coisas positivas. E assim, eu nunca tinha pensado, isso me veio na cabeça agora. Se a gente pensar, por exemplo, eu não consigo entender por que feminismo tem esse nome. Porque não é uma coisa negativa, Uhum, entendeu? É uma luta por direitos iguais, por ser uma pessoa que tem os mesmos direitos, que é reconhecida da mesma maneira. E os ismos são sempre complicados. Agora me veio essa coisa, feminismo não devia ser feminismo, devia ter outro nome, devia ter sim. outra colocação. É, bom, eu não sei te responder. Papo filosófico, a gente Ó, vai longe. ó, qualquer coisa, a Pri tá aqui, ainda tá assistindo, então, Pri, aí é do teu lado. Deixa eu te contar aquela história antes, senão a gente vai Sim, engatar no papo e vai. Como é que surgiu o lance, principalmente de igualar a premiação? Houve um tempo que o X Games pagava a mesma premiação. Tá? Inclusive, uma das pessoas que levantou essa bola foi a Karen Jones. Porque a Karen, você deve saber, além de campeã mundial, é uma pessoa super influente no skate, principalmente dentro e fora do país, mas ela é muito influente.
Só que foi caindo em desuso, o skate feminino teve uma queda de valorização mesmo. Quando Uhum. rolou o Oi, que foi lá na Praia Brava, que teve toda a polêmica da foto da Indy, da premiação dela ser 3 Sim, vezes menor que a do Pedro. travou? Ou foi eu que travei? Não, cabeça travou. Cabeça, sua conexão está ruim. É, cabeça caiu. Bom, vamos chamar aqui de novo. The Rat Boys. Eu vou mudar de lugar, eu vou para a sala. Que a conexão é melhor. Luiz, está aparecendo no fundo aí. Sorte que você não está pelado, igual a mulher como é que é ela? Do Porchat. Eu não vi essa. Ó, só quero te causar uma invejinha aí, ó. Ah, para com isso. Eu tenho aqui, essa camiseta é autografada. Do dia do Vans. Voltando ao assunto, então. Vocês pararam onde? No campeonato da Praia Não, Brava, né? saiu a foto da Indy com o Pedro Saiu a Barros. foto, Daí começou a rolar uma polêmica, principalmente no Catraca Livre, que eu acho que foi super justa a polêmica deles. E nós, da Vans Brasil, ligamos para a Global. E falamos, ó, está acontecendo isso no Brasil, a gente não acha que seja justo e talvez a gente tenha que ser os caras que vão dar o pontapé inicial para essa premiação voltar a ser a mesma. E o mais legal é que essa premiação voltou a ser a mesma, considerada a mesma para homens e mulheres, dentro do campeonato mais clássico da Vans, que é o Protect Pool Party. Então, assim, para a gente é muito importante, sabe? Tá no meio dessa luta de voltar que o skate feminino seja realmente valorizado. Tanto que algumas das principais campanhas da Vans, eu estou ajeitando tripé, não estranho. Uhum, Algumas das principais campanhas da Vans ultimamente têm sido com mulheres. São uhum, mulheres que estão estreando essas campanhas aí. E eu acho que é legal. uma coisa muito válida, porque o skate feminino, cara, tem um valor muito grande, né, cara? É aquilo, não gostamos de ser chamados de guerreiras, mas eu acho que se as minas não são guerreiras por ter aguentado tanto tempo de desvalorização como ser humano, o que elas são? Que o skate masculino é quase tão velho quanto o masculino. Feminino é quase tão velho quanto o masculino, né? E Uhum, tinha a Gyoki lá com os caras dos Z-Boys. Tinha gente antes sim. dela, tinha mulheres antes dela. Então, é muito importante, assim, pra gente estar fazendo parte disso. Não, show de Esclarecer. bola. E você vai deixar mesmo esse shape como fundo, né? Você quer me lascar. Mas é claro, meu. Esse shape é um troféu pra mim, cara. Tipo, foi final de semana de troféu pra mim. Não, foi o final de semana que eu ficava olhando o Instagram, o seu e o do Tony Hawk, e ficava, filha da mãe, eu queria estar lá. Falei, cabeça, me liga onde vocês vão estar, eu vou antes. Falando sobre esse lance, voltando a falar, tipo, uma das coisas que mais me impressionaram nesse encontro com o Hawk estava, além dele, estava a mulher, a esposa dele, né, a Catherine Oh. Cara, eles ficaram muito amarrados de saber que São Paulo tem uma das maiores paradas gays do mundo. É. Eles me perguntaram sobre isso, como é que era a diversidade, por causa do presidente, que estava assumindo essas coisas todas. E eu falei, não, tipo, aqui é uma cidade que é bem mais tranquila que outros lugares. Inclusive, São Paulo tem uma das maiores paradas gays do mundo. Acho que só perde para de Nova York. E eles ficaram amarradões porque eles são muito conscientes quando o assunto é diversidade. Legal. É, isso daí é uma parte que eu não sabia. Bom saber. Fofoca de carona de carro.
Ah, essas são as mais legais, cara. As histórias mais legais acontecem dentro do carro. Isso aí. Mas, bom, antes de tudo, eu já queria aproveitar para fazer a pergunta do Pedro, que ele perguntou na live da Pri, Uhum. que é o por que você começou a andar de skate? Cara, eu comecei a andar de skate, eu tinha 11 anos, eu era uma criança e eu nunca consegui me apegar a nada. Tudo que eu começava a fazer, eu parava. Tipo, não tinha jeito. Eu comecei a tentar tocar violão, fiz aula, parei, tentei fazer kung fu, parei. Andava de bike, mas não tinha uma bike legal também, meio que parei. E quando eu conheci skate foi meio que amor à primeira vista, só que é aquele amor proibido, porque assim, todos os caras que andavam na minha área eram bem mais velhos que eu. Tipo, eu tinha 11 anos, os caras tinham bem mais velho, eu digo 15, 16, assim. E meus pais não viam com bons olhos. Então, acho que o fato de ser proibido foi um bagulho mais cabreiro, assim. Porque era a galera que já tava meio, tipo, já bebia, já ficava muito louca. E meus pais nunca viram isso pra mim, cara. E, assim, os meus amigos sempre foram os caras muito loucos, sempre foram os caras que faziam um monte de coisa, e eu era o careta que tava no meio. Então, assim, eu acho que o que me atraiu no skate foi o proibido mesmo. Além do que, tem aquela a máxima que o Jeff Gross fala, que o skate é um meio que, que ele agrega um monte de doido, sabe? Tipo, o cara que é tirado no colégio porque é diferente, porque a gente não tem aquele conceito tanto de popular e de quem não é popular aqui no Brasil, mas o cara que é o estranho, que gosta de outras coisas, ele acaba caindo no skate. Talvez o grande problema é que o skate no Brasil sempre foi mais preconceituoso com tudo. Assim, a gente, quem viaja para a América, tem algum convívio com os skatistas de lá, vê que lá as pessoas são muito mais abertas ao diferente. E quando eu falo diferente, é o tipo de skate diferente, o tipo de manobra diferente. Os caras Uhum. conseguem apreciar isso. O brasileiro é muito fechado, sabe? Tipo, a gente tem esse probleminha, assim. A gente vê a molecada que hoje em dia só debate. E o flip? Pois Parece é. que a molecada só aprende a dar flip. Aqui no Brasil, acho que tem isso, né? Tipo, a primeira manobra que o cara aprende é flip, não é óleo. Então tem essa inversão de valores, assim. Mas é coisa do país, não tem jeito. E até aproveitando, nossa, é que as perguntas são diferenciadas. Mas o Billy mandou eu perguntar aqui por que que você começou a fotografar? Eu comecei a fotografar por necessidade. Tipo, foi muito mais necessidade que qualquer outra coisa. Eu escrevia sobre skate. Quando eu comecei a trabalhar com skate, eu fazia um segundo grau técnico de publicidade e eu tive que estagiar no jornal. E daí eu comecei a escrever. E fiquei conhecido por escrever sobre skate. Quando a gente começou a fazer o site da Kicks, que era o principal site de notícias no final dos anos 90 ali e começo dos anos 2000, eu tive que fotografar para poder ilustrar as matérias que eu escrevia, principalmente da região, né? Então foi necessidade. Tipo, apesar de ser um cara que sempre gostei de foto, tipo, eu era daqueles que pegava uma revista, eu devorava crédito de nome de fotógrafo, legenda de fotografia, eu lia toda a revista, eu não ficava só vendo as figurinhas, não. Eu era Uhum, tipo meio devorador de conteúdo. legal. Tanto que quem te conhece sabe que o seu conhecimento é vasto, assim, quando se pega até em nomes de skatistas que muita gente nem lembra mais que o cara existiu. Tipo, o cara apareceu por 3 meses, foi famoso e sumiu. Eu Pergunta era pro Cabeça, o melhor Cabeça nisso. sabe. Eu era melhor com isso. Hoje em dia o HD já não funciona tanto. Bom, mas vamos lá. Vamos quebrando tabus, abrindo mentes, evoluindo. Cabeça, primeiro de tudo, por que agora essa questão de postar publicamente e não só entre os amigos? Porque, tipo, entre seus amigos você mesmo já disse que era bem resolvido, todo mundo sabia, não tinha. Mas por que agora de explodir isso
para todo mundo? Eu vou começar um pouco antes, tá? Tipo, eu vou Uhum. falar... Sim. Eu acho que o grande problema do gay, da lésbica, até mesmo da transexuais e transgêneros, é primeiro se entender e se aceitar. Esse é o Uhum. processo mais difícil de todos. Eu passei por esse processo aos 18 anos, quando eu me dei conta que era gay. Assim, para mim, na minha cabeça, era só sexo, eu só ia transar com o cara, mas no final eu ia acabar com a mina, eu ia casar, ia ter minha família. Até o momento que eu senti que não era isso. Não era assim que eu ia funcionar. E esse processo, dependendo da pessoa, é muito doloroso. Assim, e eu passei por ele sozinho. Então, isso foi Uhum. dos 18 anos até, sei lá, quando eu vim morar em São Paulo. Digamos, quando eu fui morar em Barcelona, eu já estava com quase 40 anos. Lá eu entendi mais como funciona a liberdade individual das pessoas. Então, assim, eu já era uma pessoa que praticamente todos os meus amigos sabiam que eu era gay. Eu não tinha problema nenhum com isso, porque eu já tinha me resolvido pessoalmente comigo. Só que, falando de novo, a gente está vivendo um momento muito complicado, onde muitos ismos estão ganhando relevância, muitas Uhum. fobias estão ganhando relevância. E eu acho que a galera mais nova, e às vezes não tão mais nova, que eu não precisa passar por isso sozinho. Sim. Entendeu? Eles... Não tem porquê, cara. Tipo, porque assim, por mais que hoje é mais tranquilo, na época que eu me entendi como gay, nos anos 90 era mais complicado, era mais complicado. Tinha muito mais preconceito, tinha muito mais coisa, mas ainda é um tabu. Ainda é uma coisa que Uhum. te deixa estigmatizado como pessoa. Então, a decisão foi muito para ajudar essa galera. E assim, eu tenho visto vários tipos de histórias, sabe? Desde o cara que passou a vida inteira se escondendo, até o moleque que cansou jovem, até o cara que tentou se suicidar por não se entender gay. Então, assim, é isso. Eu acho que ninguém precisa passar por isso sozinho. E Sim. tem até o preconceito homofóbico contra quem não é gay, sabe? Tipo, uma das últimas experiências que eu tive com isso foi em BH, de estar conversando na mesa com duas pessoas e os caras estarem tirando um skatista de lá que eu conheço, o Lucas, que é gente boa pra caralho, que não é gay, e tirando o cara porque porque o cara vestiu um maiô no carnaval e se maquiou. Esse moleque é travesti. Meu, o que tu sabe? E o que que isso diminui ele como pessoa? Entendeu? Então, o preconceito tem várias coisas, caras. É bem difícil lidar com isso, assim, porque o preconceito, a homofobia existe até com quem não é gay. E isso é um problema. Uhum. É, isso é foda. Até aquela questão, assim, que, tipo, do usar pejorativamente a questão do gay Uhum. quanto algo menor, né? Tipo, Sim. vai, tipo, o cara tá aprendendo Matrix. Vai, meu, se joga. Que viadagem é essa? Para. Fala, porra, e Pois é, foda, né? o gay ele é sempre colocado como alguém que não é sensível, não, frágil. Frágil é a melhor palavra. De cristal, que vai quebrar, que não tem coragem, que não tem valor. E, cara, tipo, puta, tem que ter muito culhão pra ser gay, pra ser transexual, seja homem ou mulher, pra ser lésbica. Tu tem que ter muita coragem, cara. Ainda mais num país que a gente sabe da, da violência que a gente sofre, né? Tipo, eu já comentei isso em outra entrevista, eu ainda sou um cara, tenho certos privilégios dentro desse universo, porque eu sou um cara que, sei lá,
dou pinta, eu não sou afeminado. E quem é assim? Cara, que é apontado na rua, que é ridicularizado, que é expulso de casa, entendeu? Então a gente tem que aprender a aceitar as pessoas como elas são e principalmente estar feliz com a felicidade dos outros. Que isso é uma coisa que é muito difícil. Tu aceitar a felicidade dos outros. Parece que dói para as pessoas, entendeu? Mas enfim, a gente vai lutando, né? A gente é preconceituoso com tudo, cara. Ó, eu vou te dar um exemplo que passa longe do universo gay. Um dos meus melhores amigos e os caras que são, é tipo assim, eu considero meu irmão. Não nasceu do útero da minha mãe, mas é um irmão para mim, é o Uhum. Detefon. O Detefon eu acompanho ele, cara, pelo menos desde 2000, que ele tinha patrocínio da Kicks. Então ele foi pro Rio Grande do Sul para andar de skate. O cara foi de busão, cara. Assim. E mesmo sofrendo muito, ele sempre teve muito orgulho de ser nordestino. E para mim era muito estranho em São Paulo que ser nordestino era algo ligado a coisas que não são legais. Quando tu vê um cara na rua com carro rebaixado, com som alto, tu fala, é mó baiano, sabe? Ou no Rio, que chama o cara de Paraíba. E eu tenho muito orgulho do Detefon por ele ser nordestino e por ter saído de lá e ser o cara que mais levanta a bandeira do Nordeste. Porque sair de lá não faz ele menos nordestino de quem ficou lá. Sim. Que é o cara que sai de lá e fica escrevendo sobre o Nordeste, sobre a luta dos caras. É pouca gente. Então, assim, o preconceito no meio do skate, no meio da sociedade, está em diversos pontos. Inclusive nisso. Agora, imagina quando tu é gay, sabe? Que tu é considerado o cara frágil, que tu é considerado o cara que tem Inferior. menos Sim. valor, que é inferior. O pior, que é promíscuo. Porque nos anos 80 a gente era as pessoas que espalhavam a peste, né? Eram nós que espalhávamos a peste. Então essa foi a referência que eu tive lá atrás. Sabe? Como é que eu ia me aceitar ser gay, sendo que era o cara que eu era, a minha galera que espalhava uma doença. Uhum. E quem acha que isso não acontece mais é só ver quando acontece alguma desgraça natural, algum desastre natural, quantas pessoas falam que isso é culpa dos gays. E isso acontece até hoje. Sempre vai ter alguém que falar, isso acontece porque os gays, por causa da promiscuidade, por causa do pecado dessa gente. Então é bem complicadinho. Sim. Ó, o pessoal tá mandando várias mensagens aqui, a maioria delas te apoiando, não sei se está dando para ler aí. Até o Chaparral Uhum. aqui, até o Penarrubia já mandou aqui um salve para você, falando um pouco da dificuldade realmente e para você falar mesmo e não se segurar. O Paulo Motti, eu até hoje não sei falar sobre o nome dele, mas ele perguntou uma questão até que é curiosa, mas como que foi a reação dos seus pais assim, quando eles ficaram sabendo? A primeira pessoa que soube foi minha mãe. Eu sempre tive uma coisa que era não conseguir mentir para meus coroas. Uhum, Tipo, eu podia até contar pequenas mentiras, mas dava meia hora, uma hora e falava, não, não é isso. Isso acontece de tal maneira. Então, quando eu me apaixonei pela primeira vez, foi muito difícil lidar com isso. E tava todo mundo achando que eu tava namorando uma mina. Então era tipo assim, daquelas coisas engraçadas que acontecem, tipo, meu pai deixar a camisinha com bilhete, usa camisinha, não vai engravidar a mina. E eu dando perdido para ficar com o cara que eu tava namorando na época. Até que um dia, que foi o dia que deu aquele estralo mesmo, puta, eu gosto do cara, eu cheguei em casa muito mal. Por estar mentindo para os meus pais. E cheguei em casa e não segurei o choro e comecei a chorar muito. Choro de criança, de, sabe, soluçar, aquela uhum. coisa bem de criança, assim. E me tranquei no quarto e minha mãe foi atrás de mim. E perguntou, e aí? O que está acontecendo? Por que tá assim? Falei,
mãe, estou gostando de uma pessoa e não estou conseguindo lidar com isso. Daí minha mãe foi, tipo, aquela, bem mãe, foi me acalmar. Não, calma, Rodrigo, é comum gostar de uma guria com essa idade, não sei o quê. Eu falei, mãe, não é guria. Eu gosto de um cara bem mais velho que eu. Eu tava com 18, ele tinha 42 na época. E daí foi aquela choradeira, minha mãe me perguntou a respeito do que eu ia fazer no futuro, falou, te cuida. E olha como eu lanço a referência, né? Que, tipo, a única referência que a minha mãe tinha de gay era as transformistas e travestis que faziam show no Silvio Santos. Uhum. Então, a primeira preocupação dela, assim, cuidado, tu não pode se prostituir ou virar uma travesti. Falei, mãe, não é assim, tipo, não se preocupa, isso não vai acontecer. Mas, assim, eu sou gay e é isso que meu desejo vai para esse lado. E falei, mãe, por favor, só não conta pro pai. Meu pai é um cara do interior do Rio Grande do Sul, da fronteira, sempre criado no campo, essas coisas, foi militar. Falei, mãe, tipo, não conta pro pai porque ele não vai entender. Dito e feito. Que ela contou pro meu pai, né? No final de semana seguinte, me chamaram para conversar. Eu já estava mais aliviado por ter contado para minha mãe. E nessa conversa, meu pai e minha mãe me chamaram para conversar e, assim, meu pai começou falando coisas muito ruins para mim, do tipo, na minha casa não vou aceitar, tu vai ter que te controlar, como se fosse também uma coisa incontrolável, né? Que rasga a roupa e põe glitter Não, na tipo, cara e sai aí, louca, né? RuPaul, né? Vai ter que te cuidar. E eu falei coisas pro meu pai que eu me arrependo muito de ter falado para ele na época, mas talvez tenha sido uma maneira, tipo, de falar, calma aí, sabe? Tipo, não é bem assim que a banda toca. E talvez se eu não falasse para ele tão convicto, ele não se desse conta de que realmente era que eu sou gay. E daí a conversa acabou com a preocupação maior, tipo, meu, a gente não quer que tu sofra, a gente não quer que tu seja sujeito à violência na rua. Então, assim, eu tenho muito a agradecer os meus pais, cara, porque apesar de um primeiro instante ter sido complicado, eles estavam mais preocupados comigo, entendeu? E isso foi muito importante, assim, tanto que demorou um tempo, mas eles começaram a conhecer meus companheiros, conhece o Luiz, que é, eu posso dizer que é meu marido hoje, a gente está junto há 8 anos, ou seja, faz bastante tempo, conhecem, adoram ele, tipo, eu acho até que gostam mais dele do que de mim, na verdade. O Luiz é esse que apareceu aí na Esse é o live. Luiz Ah, Segodoy, que tá. tá todo É, que tá aqui nos comentando pra comentários caramba. também. Ele mesmo. Aguenta, Luiz. O Luiz tava falando aí que tá quase chorando já, pô. Normal. Ele é de câncer. Não, cara, é assim, não dá pra, tipo, não dá pra imaginar, né? Tipo, como foi passar por tudo isso, tipo, porque a gente nunca vai estar num parâmetro de comparação com alguma coisa que eu viva na vida, né? Cara, é que assim, antes eu achava muito estranha a história do lugar de fala. Hoje eu entendo mais. Eu acho que aos poucos eu estou me tornando mais militante da causa por entender que precisa de militância. E a militância não tem que ser só de gay, não tem que ser só de lésbica, só de trans. Tem que ser de pessoas como tu, de héteros, brancos, de negros, de todo mundo. A gente tem que militar por todas as causas, isso é verdade. Porque se a gente não ter a empatia que a Pri falou antes e não se preocupar pelos outros, a gente nunca vai criar uma sociedade mais justa com todo mundo.
entendeu? Então, acho que eu tô bem mais militante do que eu sempre fui. E no meio gay é muito comum os caras falar que não levantam bandeiras. Cara, a gente tem que levantar bandeira sim. Se a gente não levantar a bandeira, a gente nunca vai eliminar aos poucos esse mal, entendeu? Porque não é rápido. Isso não vai acontecer rápido, não vai ser agora, mas um dia vai acontecer. Sim. Entendeu? Não vamos longe, teve, acho que faz uma semana e pouco, acho que até foi tu que postou de uma, não foi tu não, mas eu ouvi uma postagem de uma bióloga falando que nós gays seríamos a culpa do final do mundo porque a gente não procria. Cara, tem muito mais hétero no mundo, entendeu? E ninguém aprende a ser gay. As pessoas nascem gays. Ser gay é muito mais uma orientação e uma condição do que uma opção. Não existe opção. Então, sabe, quando tu vê uma pessoa que estuda falando uma merda dessas, é muito complicado. É muito Não, complicado mesmo. eu fico imaginando que esse é o tipo da pessoa que fala que ou a faculdade está ensinando os alunos a virarem gay, ou que tem um canal no YouTube com tutorial de como ser gay, ou como que eu quero É, ser gay. é a tal história da porcaria do kit gay, sabe? Que deu uma eleição para um cara. O kit gay, a tal da mamadeira de piroca, deu uma eleição para um cara e o cara é presidente hoje. E o kit gay nada mais é que é um livro que ensinaria, porque ele não foi distribuído pelo MEC, Uhum. ensinaria os professores a aprenderem a lidar com isso. E explicar que não tem nada de errado. Porque se desde pequeno a gente fosse ensinado de que pessoas diferentes não estão erradas ou não são anormais, seria muito mais fácil a gente aprender várias coisas, né? Sim. Se tu fosse ensinado desde pequeno que o gay não é um cara que pode te atacar, porque tem isso também. O gay é muito associado ao pedófilo, sendo que é isso. A maioria dos pedófilos não são gays, são héteros, né? Uhum. Então, assim, é bem difícil. Tem um monte de estigmatização em cima do gay. E a gente tem que lutar contra isso. Eu tenho sorte de estar rodeado de pessoas bem legais, assim, que estão preocupadas e querem aprender cada vez mais. Sim, com certeza. O Estevam aqui mandou uma mensagem que sim, é uma coisa que até eu te falei, não sei se você concorda, que é a questão do você acabou de abrir um marco para o skate brasileiro. Eu não sei se dá para ter uma noção de tipo quantos skatistas por aí que às vezes tipo se colocavam na situação de tipo, cara, eu sou gay, mas não existe skatista gay. Tipo, aqui no Brasil não tem skatista gay, então, tipo, ou eu paro de andar de skate, ou eu vou fingir ser hétero o resto da vida, ou até casos extremos, como você falou, de se matar e tudo mais. Então, assim, você acabou abrindo essa porta para que outras pessoas que não se sentem à vontade, de repente, parem, olhem e falem, pô, cara, o cabeça, que é o cabeça, é o cara que tá lá, pô, o cara se assumiu. Por que que eu não posso me assumir? Então, assim, não, pode falar, desculpa, Não, é que senão... assim, eu acho, eu não sei se eu estaria. Primeiro, assim, quando eu fui assumir, eu acho que eu estava muito preocupado com o peso que isso teria. Por mais que eu soubesse exatamente o motivo pelo qual eu estava saindo do armário para o grande público, né? Porque para os meus Uhum, amigos não era um problema. Uh, mas eu vi que eu posso aguentar. E isso é o mais importante. Eu recebi inúmeras mensagens, alguns amigos gays assim, que também, tipo, muita gente sabe, mas não querem abrir. É bom a gente saber que não está sozinho. Talvez se eu sim, tivesse essa referência, e nem digo talvez no skate, não preciso nem falar que no skate eu tinha que ter uma referência gay nos anos 90. sim, Mas se eu tivesse uma referência gay na minha vida, quando eu era jovem, talvez eu entendesse muito mais fácil. Então, é bom saber que eu sirvo de referência para essas pessoas.
eu não gostaria de ser considerado o pioneiro no assunto. Porque, assim, sabemos que tem outros skatistas gays Sim. desde sempre no skate, assim, desde o começo da humanidade. Mas talvez essas pessoas não estivessem preparadas para assumir essa posição. E por coisa geracional mesmo, enfim. Então, eu acho que, assim, é pesado carregar essa bandeira, carregar essa luta, mas eu acho que eu consigo, principalmente por saber que eu não estou sozinho, Uhum. sabe? Tipo, a quantidade de pessoas que começaram a me seguir, que incluíram o arco-íris no perfil, depois que eu falei abertamente sobre o assunto. Pessoas que ninguém sabia que era gay e que contaram para alguns dos seus melhores amigos. Sim. Então, tudo isso é muito positivo. Porque, assim, e isso é uma coisa muito sincera minha. Eu não acho que todo mundo é obrigado a sair do armário. Por questões culturais, regionais. Eu não posso me comparar um cara de 44 anos que mora em São Paulo, capital, com um cara que mora, sei lá, no interior do Piauí, ou no interior do Amazonas, ou no interior do Ceará, enfim. Eu não posso me comparar com essas pessoas. Eu tenho outra vivência, eu tenho outra, outro histórico. Então, para eles talvez seja mais difícil. Mas o que eu digo para essas pessoas é pelo menos encontre alguém que ela conheça, que tenha muita confiança e fale com essa pessoa. Porque a gente não precisa carregar sozinho um monte de peso que a gente carrega nas costas. Sabe? Tipo, porque às vezes tu mora num lugar tão distante que tu não tem coragem nem de pensar em ter um relacionamento com alguém, mesmo que seja sexo, só por medo de ser visto com alguém. Sabe? Tipo, eu teve casos de cara que falou, pô, eu não gosto de ser visto com outros homens por causa das perguntas que vão ser levantadas em torno disso. Cara, tu imagina que não é permitido gostar de alguém. Ou mesmo tu não se sente livre para ter uma amizade com alguém porque tu pode se sentir cobrado por isso. Então, cara, tipo, é isso. Eu acho que ninguém tem que aguentar sozinho. A gente tem que dividir com alguém. E Sim. às vezes tem que ser com o melhor amigo. De preferência, às vezes, a melhor amiga é melhor. As mulheres tendem a entender mais. Eu acho que o homem ainda tem problemas com isso. Eu acho que o homem ainda tem muito que se resolver na própria cabeça antes de lidar melhor com isso. E tô te dizendo, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada, porque eu tenho vários amigos que são evangélicos. Um cara que eu adoro é o Tarobinha. O cara é pastor e é um cara que recebe eu e o Luiz na casa dele super bem. Adora ressaltar o quanto gosta da gente. Sabe? Tem muitos amigos evangélicos. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com as coisas, tem a ver com a cultura que a gente vive. Então, assim, acho que a gente vai melhorando e ninguém tem que aguentar sozinho. Desculpe se eu me confundi um pouco nos assuntos, mas o Não, que é cérebro às isso. vezes funciona muito rápido. Não, mas até eu queria até dar o exemplo até do que você falou agora. Quem editou o logotipo pro Ô, pra, gato. Gato quase derrubou o tripé aqui. Vai mas falando aí. quem editou o logotipo para questão do Dia do Orgulho Gay foi o Bob Lee, da Christian Skaters. Aham. Pois Eu é. falei, cara, mas não tem problema para você eu te dar o crédito e tal. Ele, cara, claro que não. Ele falou, sou crente, mas não quer dizer que eu não gosto de homossexual, que não sei de onde o pessoal tirou essa história. Sou crente, mas não sou preconceituoso, né? Sim. Né, apesar que, né, os crentes, se você for pegar aqueles do YouTube lá, aqueles que rola de vez em quando no Facebook, tipo aquela véia atrás do cara, pelo amor de Deus, né? É, aquilo é assim, é quando a gente acha que quando a gente é que eu te falei do interior, Sim, entendeu? E é sempre eventualmente a gente vai topar com alguém assim. sim.
aquele cara, meu, tipo, o valor que aquele cara teve, para quem não sabe, a gente está falando do episódio que aconteceu numa rodoviária no interior do Mato Grosso, no qual uma mulher entrou na rodoviária sem máscara, e o cara chamou a atenção dela por causa disso. E como o cara é um gay afeminado, ele começou a ser hostilizado por essa mulher que praticamente deu o rolê em toda a rodoviária, chamando ele de viado, batendo nele, quebrou todo o pico que o cara trampava. Então, quando a gente acha que as coisas estão melhorando, o povo entende mais, tem alguém idiota desse jeito para mostrar pra gente que a gente ainda tem muito que aprender. Sim. Entendeu? A gente tem muito, muito que aprender. Isso realmente é como, assim como eu falei para Pri, se você for pegar do lado teve alguma coisa assim também de se a homofobia acabasse, o que você faria? E a maioria dos comentários era essa relação do eu sairia de mão dada com o meu parceiro. Cara, Tipo, porque é na rua assim, às vezes ainda é muito pesado isso, né? eu não passei, assim, no Brasil eu não passei por isso. Quando eu morei na Espanha, eu morei num lugar que era conhecido como uma das mecas gays da Europa, principalmente da Espanha, então era um lugar que era bem mais tranquilo. Mas digamos que, assim, às vezes eu estou num evento, e mesmo assim, eu estando no meio de pessoas que sabem que eu sou gay, no evento da Vans, e vou citar um evento de música, que é o Oxigênio, que é do movimento hardcore, que, em teoria, o movimento hardcore tem uma cabeça mais aberta, tem envolvimento com o meu trabalho, que todo mundo sabe e me respeita e, em alguns casos, me admira. Mas, para mim, até pouco tempo atrás, era difícil dar um abraço no Luiz, por exemplo, dentro desse meio. Entendeu? E não estou dizendo um abraço e ficar me agarrando e beijando. Não, um abraço Só e ficar abraçado, trocando ideia. Então, se tu pensar que a gente corre risco de estar de mão dada na rua e alguém te agredir por causa disso, ou de ser agredido num shopping, simplesmente porque está de mão dada, sabe? É bem difícil, porque engraçado que as pessoas, esse tipo de pessoas, não encaram isso como uma demonstração de carinho, elas encaram como provocação. Quando para mim é simplesmente eu estar mostrando o carinho que eu tenho pela pessoa que eu amo. Mas para muita gente que tem uma cabeça fechada ou até problemática, isso é uma provocação. Aqui eu vou falar para meus filhos. São dois homens de mão dada. Entendeu? Tipo, quanto mais a gente cria barreiras e dificulta as coisas, mais difícil vai ser na cabeça daquela criança quando ela for adulta. Não sim. é agora. Agora a criança não nasce racista, ela não nasce homofóbica, ela não nasce com preconceitos. A gente que vai colocando conceitos errados na cabeça das pessoas. É muito mais fácil explicar para uma criança do que explicar para um velho de 80 anos. Não, e você sabe, né? Pelo menos no meio do skate, quando acontece, se acontecer, mano, só ligar. Cara, tipo, Liga que, mano, esses mas bagulho eu não aturo não, não tenho é saco pra que essas coisas é não. doido, né? Digamos que eu já esteja acostumado com o preconceito das pessoas. Eu ando de skate desde 87. Então, eu com 13, 14 anos, e sempre fui um cara careta, eu era apontado na rua como um maconheiro vagabundo. Com 14, 15 anos. Uhum. Então, eu vivi o preconceito desde muito pequeno. Porque, assim, e assim, tirando que eu não sou negro, eu não morava numa favela, eu morava num lugar humilde, mas não era uma comunidade ou algo desse tipo. Então, assim, eu já tomei enquadro de polícia só por ser skatista. Eu já fui roubado por policial por ser skatista. O cara abrir minha carteira e tirar dinheiro de dentro. Entendeu? Porque automaticamente ao andar de skate, eu era maconheiro, eu era sem vergonha. Era sempre alguma coisa negativa. Uhum. Então, agora que a gente é bonitinho e limpinho, a gente tem que Atletas fazer. olímpicos. Ah, não, agora somos olímpicos, né? A gente tem que
A gente tem que combater isso, cara. A gente tem que sempre se posicionar e ser contra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, de, de merda que envolva essa história de subestimar alguém, de menosprezar alguém porque essa pessoa é diferente. Ninguém é melhor que ninguém, cara. Nunca vai ser. Sim. Ó, Rambo, só eu deixa... gostaria que Hã? skate continuasse sendo crime. Skate não é crime. Naquela época eu pensava assim como tu. Hoje eu gostaria que voltasse a ser crime, para a gente não ser tão bonitinho. Ó, a Pri tinha perguntado aqui, você já tinha respondido a questão do porquê se assumir nesse momento, né? Uhum. Por que esse momento? Então eu acabei pulando a pergunta dela para ela não se sentir ofendida nem nada, que foi porque já tinha sido falado antes. O Paulo agora está perguntando se você acha que o momento é de evolução ou de maior extremismo por parte da sociedade. Assim, eu acho que a internet, mais do que democratizar a informação, ela fez algumas pessoas mostrarem a cara. E isso pro lado bom e pro lado ruim. Porque assim como eu abri o fato de eu ser gay pensando em ajudar mais pessoas, tem gente que vai lá e escreve merda na internet a todo momento. Qual é a pergunta mesmo? Por favor. Deixa eu até voltar aqui. Ah, não, do lance do Não, extremismo. se é um momento de evolução quanto seres humanos ou de extremismo por parte da sociedade. O que a gente tem visto é que esses extremistas são minoria. Eles não são a maioria. Claro que tem toda aquela conversa do politicamente correto, que eu acho que deve existir, porque não tem por que não ser politicamente correto quando envolve o sentimento de outra pessoa. Então, essa história, quando fala mimimi, cara, não é mimimi, é eu gritando que eu tenho que ser livre e que eu tenho que ter as mesmas possibilidades. Então, acho que assim, existe um extremismo nesse momento, amparado principalmente por governos, e a gente não está falando só do Brasil, a gente sabe que não é só aqui. Isso existe na Venezuela, existe nos Estados Unidos, existe na Turquia, enfim, em vários países, mas a gente sabe que eles são minoria. E é por isso que a gente não Sim. tem que baixar a cabeça. Entendeu? Não tem que baixar a cabeça, cara, porque quem tem uma cabeça mais aberta e aceita os outros como são uma maioria. Então somos maioria sim e não temos que baixar a cabeça para pau no cu nenhum que quer me discriminar e quer discriminar negro e quer discriminar mulher, discriminar trans, lésbica, eles que se fodam. A gente é a Sim. maioria e se precisar a gente vai bater boca e vai discutir sim. E, assim, você, umas duas, três perguntas atrás, mencionou um pouco dessa questão da minimização do homossexual quanto ser humano. Sim. Teria como dar um salve pro pessoal em relação a isso? Tipo, como que a gente pode procurar uma forma de pensar ou de agir ou de falar, às vezes até numa pista de skate, que leve a gente para evitar essas questões, porque às vezes assim falar, ah, não, mas não tem nenhum homossexual olhando. Fala, não, beleza, mas você não sabe se seu brother é na real. Não, e tu perpetua um pensamento errado, né? Sim, tipo, Assim, se tu pode melhorar nisso, melhora. Cara, primeiro que assim, vamos falar de skate. Skate é difícil. Skate sim. não é um bagulho fácil. Eu geralmente, quando eu espiroco, eu bato skate no chão e assim eu travaso minha raiva. Ou, ou a maturidade me ensinou que é hora de eu parar, tipo, não vai rolar hoje, fica outro dia. Eu acho que as pessoas têm que se dar conta disso, que o gay não é o gay mais fraco, não é o gay menos capaz. Então não tem por que associar a viado, a bicha, a marica, porque não consegue fazer alguma coisa, né? Se fosse por isso, cara,
É punk quando a gente pensa que no Brasil é muito mais ofensivo de ser chamado de viado do que de mentiroso, né? Tipo, Sim, é muito mais ofensivo de ser chamado de viado do que filho da puta. Então acho que a gente tem que ir aprendendo, cara. O Chapa mesmo, tá? Vamos falando esses dias, o quanto ele melhorou nesse sentido, porque ele era um cara que tinha essa coisa do que bichinha, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, sabe? E foi diminuindo, porque ele vê o quanto pessoas gays que estão em volta dele, a esposa dele trabalha com moda, então assim, também ele conhece muitos gays, não sou eu não sou a cota na vida dele, sabe? Não sou o chaveirinho gay, porque a gente tem muito disso, né? O chaveirinho negro, o chaveirinho gay, que é sim. aquela pessoa que fala, eu não sou homofóbico, o cabeça é meu amigo e ele é gay. Isso não quer dizer nada, sabe? Porque às vezes tu não é homofóbico quando se refere a mim. Mas e todos os outros gays que existem, que tu não aceita como eles são, né? Então, mas enfim, eu acho que é uma questão disso, a gente se dá conta que o gay não é alguém frágil, não é alguém que merece despeito e que, pô, tá puto com fala, sou um merda. Eu acho que é muito mais fácil, tu não tá ofendendo ninguém e tu tá falando só de ti mesmo. E tem isso também, tu nunca sabe, às vezes tem pessoas que não se sentem livres para assumirem ou falar a respeito e eles estão andando contigo no teu dia a dia e assim, tu trava ainda mais essa pessoa de se abrir. Porque se alguém que é gay, que anda contigo, tá vendo o dia inteiro falando, que viadinho que eu sou porque não fez isso, ele nota esse preconceito, ele nota como é algo inferior para ti. Por que ele vai trocar essa ideia contigo? Sim. Nossa, que Não, fixação com o Eliseu, hein? Caralho. não, os caras eles amam o Eliseu. Você não viu quando eles colocaram um adesivo no shape do Rossói e o Rossói depois foi tentar descobrir quem que era Eliseu. Coitado do Eliseu. Pelo jeito ele não Mas, tem bons amigos, hein? ele quase perdeu o emprego uma vez por causa dessa brincadeira. Pra tu ver. Mas o. Cara, agora é que eu fiquei bolado, cara. Eu fiquei pensando, o dia que você tava lá me ajudando a dropar, eu tenho esse hábito, cara. Quantas vezes eu Uhum. não devo ter falado? É que agora eu não, Eu não não sei lembro, dizer. mas. Mas eu tenho o hábito, eu tenho, pelo menos tinha, né? Vou tentar cortar isso daí da minha vida. A gente fala, ô, viado do caralho, ô, cria coragem, vi bicha da porra. Tipo, eu sempre usei, tipo, esses termos. Então, tipo, até Daí te quem falei, foi né? te ajudar a dropar? O viado. Né? Né? Puta que eu pariu. Ironia da vida. Mas Nossa, ele o. demorou aquele dia, hein? Nossa, você é louco. E você via, hein? Tava com medo do caralho. Cara, mas é assim, e assim, eu acho que tu é uma pessoa que está muito preocupada em aprender diversas coisas. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos, e isso eu falo de amigo meu, não posso falar por outras pessoas, que eu sei quando eles estão sendo maldosos ou não. Uhum. Mas é isso, tipo, eu sei. Só que se tem outra pessoa próxima, eu não sei qual é que é a percepção que essa pessoa que está próxima tem, né? Então, é bom tentar mudar certos Sim. hábitos, porque a gente muda como pessoa, muda para melhor. Não tenha dúvida disso. E o Loli ainda mandou aqui que eu não aprendi até hoje. Aprendeu a dropar, sim. Naquele dia O... mesmo ela dropou sozinha e tal. Sim. Não, é que eu fiquei bolado, porque, tipo, pô, quantas vezes eu não te xinguei indiretamente, tipo, sem saber, sabe? Tipo, e é um negócio que hoje, assim, tipo, me deixa muito bolado, tipo, de ficar pensando. Eu comento até com a minha esposa, falando, meu, eu preciso melhorar essa parte da fala, porque eu tenho muito palavrão e muitos deles são preconceituosos, tipo, e eu Sim. nunca tinha me ligado. Cara, mas acho que todo mundo carrega alguma coisa de preconceito consigo, meu. Falando do mundo gay especificamente. O mundo gay tem muito preconceito contra cara efeminado, contra trans.
Porque, assim, existe alguns estereotipos do gay, que é o cara forte, gatão, tipo o Marcelo aí. O Marcelo é fortão, ele tá comentando, eu vi as fotos dele. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisa. Meu, eu sou carequinha, tenho barriga, eu não faço parte de um estereotipo, entendeu? Do gay, o gay como as pessoas imaginam que o gay é. Então, eu acho que, assim, a gente tem que parar de criar e aumentar esses estereotipos, assim, de que o gay é fraco, que o gay não pode, que o gay é incapaz. Uhum. Salve aí, Márcio. O Márcio Rosa também é um skatista e também é gay. E o Marcelo, aqui, o Aí, skateboard fã, também é skatista da Flip From, como poucos eu vi, também é gay. que louco, que legal isso, cara. Cara, é muito louco assim, tipo, de repente sair do. Tipo, porque você saiu do armário, a gente tá saindo do casulo agora, tipo, a gente tá Sim. entendendo o que que tá acontecendo lá fora. Uhum. Que até então pra gente, tipo, o skate era isso, é isso e acabou. Daí de repente a gente falou, não, tem todo um mundo assim que se movimenta pelas sombras porque o nosso campo de visão não deixa enxergar. Então, tipo, isso foi um lance muito legal, cara. Lá eles já estão numa outra busca. Agora eu acho que, assim, eu não sei quem assistiu Love Letters, viu que uma das principais pessoas a falar é uma mulher trans. Para quem não entende, mulher trans nasceu homem, mas se identifica como mulher, se entende como mulher, que é a Cherry. A gente tem também o Léo Baker, que é um homem trans, ou seja, nasceu mulher, era Lace Baker até pouco tempo atrás, e hoje se entende como homem. Então, assim, eu acho que essa é a próxima barreira para a gente, entendeu? Tipo, respeitar trans, travesti, transgênero, entender essas pessoas, porque, cara, são pessoas que realmente são muito relegadas a um papel baixo na sociedade. Se a gente Uhum. pensar que, sei lá, até 10 anos atrás, trans só podia ser prostituta, mulher trans só podia ser prostituta, ou quando muito cabeleireira, sabe, não tinha uma colocação no mercado, e se pensar que há menos de 10 anos atrás uma pessoa trans era considerada doente pela própria OMS, é uma coisa Sim. bem difícil. Então, assim, a gente vê que os gringos já estão nessa busca de igualdade. E o skate trans nos Estados Unidos não é uma coisa nova. Tem uma entrevista, acho que em 2014, de uma skatista trans que chama Hillary, que anda muito de skate, anda muito de skate. E ela deu uma entrevista para Jenkin. Assim, essa discussão lá é menos antiga que aqui no Brasil. Sim. Porque no Brasil, acho que até pouco tempo atrás, o nosso mundo machista só aceitava a skatista lésbica. E ainda Uhum. assim falando mal de como ela se vestia. Porque parece um menininho. Sim. A Letícia sofreu com isso. A própria Priscila sofreu com isso. E a Priscila é hétero. E a galera tirava ela de lésbica porque ela andava de skate. Ou seja, Sim. é muito chato. É Vai. complicado. Bom, cabeça, temos mais um minuto. Opa! Rendeu? Bom, eu queria agradecer de coração aqui a sua presença, a presença de todo mundo aqui no chat. Sempre que possível, a gente vai estar abrindo esse espaço. O pessoal aqui sinta-se à vontade, sem Pode me mandar preconceito, sem nada, pergunta porque também no direct. sim, mandem para o cabeça lá, ele vai responder qualquer dúvida que vocês tiverem. E, bom, você quer mandar um abraço para alguém? Aqui tem 40 segundos. Obrigado, Marcelo, por abrir esse espaço para falar de racismo, homofobia e machismo. Para mim foi uma honra dividir essa entrevista com a Priscila. Uma pena que a gente não pode fazer junto por causa das limitações tecnológicas. Agradecer todo mundo que está Cabeça, 20 dividindo, segundos. Vai te dividindo cortar. amor.
Meu nome é Rodrigo Cabeça, eu sou skatista. Meu nome é Marcelo Sanzoni, eu sou skatista. Desculpa.